Vencendo a imoralidade sexual. Pastor, de onde você tira essas coisas, de onde você tira esse sistema de atendimento, de tudo que a gente vive, da realidade que a gente vive, da realidade do mundo? Só para vocês terem uma ideia, eu fui pesquisar algumas coisas. Você sabia que só no Antigo Testamento tem 12 livros da Bíblia que falam sobre imoralidade sexual? O Pentateuco todo fala sobre imoralidade. Levítico, Gênesis fala, Deuteronômio fala, Êxodo fala, Levítico fala, Oséias fala, Samuel fala, Josué fala. E aí eu fui também para o Novo Testamento, são 27 livros, você sabe que 17 livros do Novo Testamento falam sobre imoralidade sexual, com mais 12 do Antigo Testamento, nós estamos falando de 19 livros da Bíblia, que tem 66 livros que falam sobre imoralidade sexual. Então é algo que Deus se preocupa. Se Deus colocou tantas vezes na palavra dele, é algo que incomoda, é algo que Deus está dizendo para a gente: fique atento, fique alerta para que você não caia nessa cilada. E atrás disso, atrás da imoralidade, tem um espírito de sensualidade, que nos engana muitas vezes. Tem muitas pessoas oprimidas dentro disso. Então, tire o tampão das tuas ouvidas, dos teus ouvidos, não crie resistência, ouça. Receba a palavra de Deus, ela não é acusatória. Toda vez que a palavra de Deus ela vem nos nossos corações, ela vem para transformar a nossa vida. Deus ele não vem para nos destruir. Deus ele não vem nesse momento para nos enganar, mas Deus vem para quebrar cativeiros e fortalezas na nossa mente. E a gente precisa estar atento a tudo que Deus vai falar. Amém? Vamos lá. Nenhum cativeiro resiste a um coração decidido a buscar a libertação em Cristo. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que nenhum cativeiro, por mais resistente que ele possa ser, nenhuma fortaleza, por mais resistente que ela seja, vai resistir um coração que está decidido, um coração que decide viver e buscar a libertação em Cristo Jesus. Não esqueça disso, tá bom? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento, capítulo 4, versos 3 e 5, diz assim a palavra do Senhor: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A vontade de Deus é que a gente viva uma vida de pureza, de santidade, dentro daquilo que nós vivemos, que é a nossa própria vida, através das nossas escolhas. Essa é a vontade de Deus, que sejamos e vivamos uma vida de santidade, de pureza. E abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui ele já dá um recado bem claro: se afastem da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ou seja, a gente pode controlar os nossos impulsos, os nossos desejos, de maneira boa, maneira santa e honrosa, ou para desonra. Existem vasos que são para honra e vasos para desonra. Não com a paixão de desejo desenfreado, é algo que é desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele está dizendo o seguinte, Paulo está dizendo, tem muita gente que não conhece a Deus e que vive essas práticas aqui, mas eu estou advertindo vocês: não vivam, não sejam moldados pelos desejos, pelos padrões desse mundo, mas vocês possam realmente viver uma vida de pureza, uma vida de santidade, que honre a Deus através do corpo de vocês. E aqui eu já abro o primeiro parênteses: não é só sobre imoralidade, a gente precisa cuidar da nossa saúde, a gente precisa cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, mas nós vamos ver isso mais para frente. A imoralidade sexual na Bíblia, pastor, a Bíblia fala sobre imoralidade sexual? Fala, e fala bastante. A palavra traduzida como imoralidade sexual é o termo grego ali, que o significado é porneia. Uma das palavras mais fortes e abrangentes no Novo Testamento para descrever o pecado sexual. Porneia é uma das palavras que é mais usada no Novo Testamento para descrever e falar sobre imoralidade sexual. A cultura da época normalizava, presta atenção, a imoralidade sexual. Religiões pagãs celebravam o sexo como parte do culto ou dentro de um ritual religioso. A cultura daquela época normalizava. Não está muito diferente de hoje. Está diferente de hoje, gente? Não está. Hoje é normalizado ou normatizado o sexo, a imoralidade sexual. Isso já está lá dentro da escola. Você fala assim: pastor, o senhor está falando de um assunto que eu não tenho problema. Mas você não tem problema, você tem filho? Você sabia que os teus filhos estão aprendendo e estão sendo erotizados na escola já? Você sabe disso? Você tem se preocupado com isso? Ah, pastor, já passei dessa fase, meus filhos são grandes, eu tenho só meus netos. Pois é, mas os teus netos estão indo para a escola daqui a pouco, se já não estão lá. E também vão ser empurrados para dentro dessa normalização, da banalização da imoralidade sexual. Então, essa palavra é um alerta para mim que tenho filhos, para você que tem filho, para você que tem neto, para você que vai ter filhos, e para você que talvez esteja vivendo dentro da imoralidade sexual, ou já viveu.
Essa palavra é uma palavra de alerta. Então vamos lá. A imoralidade na Bíblia. Paulo escreve para uma igreja que vivia em um ambiente sexualizado. Uma igreja, um ambiente que vivia sexualizado, onde a prostituição cultural, relações extraconjugais e práticas impuras eram bem aceitas na sociedade. Gente, isso não é novo. Paulo já está falando isso há muito tempo atrás. Paulo já está alertando ali Tessalonicenses, dizendo: olha, toma cuidado, vos abstenham da imoralidade sexual, fujam disso daí, porque isso traz consequências devastadoras para a vida de quem se envolve. Paulo já está falando isso lá atrás. Hoje a gente vive novamente rodeado dessa questão da sexualidade, desse ambiente totalmente sexualizado, piadas. Toda hora a gente vê, seja nas redes sociais, o que a gente mais vê é a questão da erotização. E isso começa desde as crianças, gente. Falar de Deus na escola não pode, mas erotizar pode. Mostrar alguém nu pode. Agora, falar que existe um Deus que ama a família, que deseja salvar e curar, não pode. A gente tem que se levantar como igreja, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo. Pornéia inclui qualquer prática sexual fora da aliança do casamento entre homem e mulher. Qualquer prática sexual fora da aliança do casamento entre homem e mulher. Ele respondeu: vocês não lembram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Isso está lá em Gênesis, está sendo reprisado agora em Mateus. Algo que já foi falado lá em Gênesis sobre casamento. Gênesis está falando: pois deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Preste atenção, não tem nenhum vínculo, nada se compara de intimidade entre um homem e uma mulher numa relação sexual, onde literalmente os dois se tornam uma só carne. Então a imoralidade já está lá na Bíblia. Primeiro, dentro da imoralidade, o adultério, relação sexual com pessoa casada, não sendo dentro do casamento, logicamente. Não adulterarás, Êxodo 20, 14. Está lá dentro dos 10 mandamentos. Deus já está se preocupando com isso lá atrás. Tanto que Ele deu os 10 mandamentos e colocou para Moisés e falou: escreve isso, Moisés. Escreve para eles não cobiçar o que não é deles, não cobiçar a mulher do vizinho, não adulterarás. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Ponto. Aqui Jesus, Ele pega algo que é da lei, a lei diz que não era para adulterar, e agora Jesus vai lá e diz assim: não, vocês não entenderam. A lei está muito branda, a lei está muito fácil, porque você precisava ser pego no ato do adultério. Agora Jesus pega algo que precisava ser consumado, e Jesus pega a régua que está aqui e levanta para cima e diz assim: deixa eu te explicar. Se você olhar para uma mulher e desejá-la no teu coração, você já adulterou com ela. Olha como Jesus pega e levanta a régua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Satanás, ele atrai a gente pelos sentidos. Não é isso? Gênesis, Eva olhou o fruto. Quando ela olhou, despertou nela. O homem é atraído por aquilo que ele vê, aquilo que ele olha. Depois de olhar, Satanás, a serpente, veio e disse: não é bem assim, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Você vai ter o mesmo conhecimento. Onde que ele foi? Na audição, sentidos. Aí depois o paladar, e comendo o fruto, viu que era bom, saboroso. No olfato, que cheiro bom, nossa, que mulher cheirosa, nossa, que homem cheiroso, meu Deus, que coisa. Paladar. E por fim chega no tato, no toque. Tocou no fruto, comeu o fruto. Satanás, ele nos ataca, entenda isso, nos 5 sentidos. Ele vai fazer o modus operandi dele para prender você, aprisionar você. Está dentro dos sentidos que você tem, os sentidos que Deus nos deu para a gente sentir prazer, gente. Ou é ruim ver coisa bonita? Todo mundo gosta de ver algo bonito. É ruim sentir, gostar, comer um churrasco, vale do sal grosso que eu não pude vir, que delícia. Sobrou só a cinza. É bom, gente. Só que Satanás usa isso contra a gente para nos aprisionar. Jesus eleva a régua, atinge os desejos, sabe, desejo secreto, algo que não tem como medir. Como é que eu vou medir o teu coração? Como é que a gente mede o coração das pessoas, as motivações que estão dentro do coração dela, a não ser através das atitudes e das escolhas dela? A gente não consegue medir. Desejos secretos, pensamentos ocultos
Pensamentos ocultos que estão aqui dentro da minha mente, da tua mente, não tem como medir isso daí. Mas a boca vai falar do que está cheio o coração. Tem início na troca de olhares, nasce no coração, é um olhar, é só um desejo, é só um olhar, é só uma piscadinha, é só uma palavra, é só uma forma de galantear outras mulheres. É só um WhatsApp, pastor, como o senhor vê maldade em tudo isso? É só uma foto, é só curtir uma foto de biquíni, afinal de contas nós estamos no verão, apesar que Curitiba sempre o verão é inverno, primavera é inverno, outono é inverno, inverno é inverno, então a gente está sempre no inverno, mas é só uma fotinho, pastor, deixa eu só curtir, ela só está de biquíni, não seja tão maldoso assim, pastor. Não dá nada, o nada a ver, irmão do não dá nada. E daí nada a ver e não dá nada te leva para o inferno, porque você continua pensando da mesma forma. Então, em primeiro lugar, o adultério. Segundo, fornicação. Fujam da imoralidade sexual. Agora é 1 Coríntios, já não é mais Tessalonicenses. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra quê? Contra o seu próprio corpo. Todas as relações sexuais entre solteiros, portanto, fora do casamento, diga, é pecado. Pode botar o nome bonitinho que você quiser, pode falar sexo seguro, o governo faz um monte de campanhas aí dizendo sexo seguro, pega aqui o seu preservativo. Quero dizer uma coisa, sexo seguro, só existe um lugar de sexo seguro, é dentro da aliança do casamento, fora disso não tem nada de segurança não, mesmo com preservativo não tem segurança, isso se torna uma aliança de alma, e você fica aprisionado à pessoa, a todas as pessoas que você se envolveu sexualmente, fora do casamento, são alianças que você celebra. E isso é para ter uma infestação demoníaca, isso é para atrair demônio na tua vida. Segundo, então, a fornicação. Terceiro, pornografia e lascívia. Ora, como é que está escrito ali? As obras do diabo, né? O que está escrito ali? As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, Gálatas 5,19, imagens, fantasias, impureza mental, vídeos pornográficos. É só para apimentar a relação, pastor. É só um vídeo, Sabe o que está por trás daquilo ali? Uma baita de uma mentira, e a gente acredita. A gente não, porque eu nunca não vejo essas coisas. É uma mentira que está por trás daquilo ali. É uma imagem, é uma impureza mental, porque você vai sendo capturado pela tua mente. Você começa a olhar aquelas imagens, aí você começa a comparar. Se você é mulher, você compara o teu marido. Nossa, ele é bem diferente daquele ator. Aí você olha para a tua mulher e diz, nossa, como ela é diferente daquela atriz. Pois é, mas você sabia que o maior índice de... Eu estava lendo sobre isso esses dias. Você sabia que os atores, principalmente as atrizes que fazem filmes adultos, você sabia que tem o maior índice de suicídio? Sabia disso? Elas ganham dinheiro, mas chegam no fundo da depressão, porque elas são tratadas como objeto naquele filme, que são descartadas, que não tem valor algum, e um dos maiores índices de suicídio está justamente no meio desses atores que praticam e fazem esses filmes de adultos aí, filmes pornográficos, vídeos, impureza mental, fantasias. São fantasias que ficam onde? Onde elas são criadas, gente? Na nossa mente. Imagens que você vê, imagens que ficam registradas, que não apagam da tua mente, e você fica ali alimentando aquilo ali. Para onde vai te conduzir? Para onde você acha que vai te conduzir? Vai te conduzir para o pecado. Pecado, imoralidade sexual é pecado. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar, ensinar os nossos filhos. A gente precisa fazer, a igreja precisa fazer isso. Esse é um dos papéis da igreja. Se isso não fosse para a gente falar, não estaria na Bíblia. Não estaria em 29 livros da Bíblia falando sobre imoralidade. Não estaria. Mas como está lá e está falando várias vezes, é porque é para a igreja prestar atenção. É para a gente se levantar e falar sim. É para a gente ensinar para os nossos filhos, para nossas gerações que vêm depois de nós. Precisamos entender o papel que nós temos como igreja. A responsabilidade que eu tenho como pastor, que você tem como pai, como mãe, como educador, como alguém que cria lá os teus filhos, ou dentro da tua família, dentro da tua casa. Porque se você não fala, alguém está falando. Se você não mostra a dura realidade, alguém está mostrando. Você sabia que a maioria das crianças hoje com 10, 12 anos já tem acesso à pornografia? Quem sabia disso? Você sabia disso?
Crianças hoje com 10, isso é estatística, não é coisa da minha cabeça, isso é estatística. Então se você tem um filho de 10, 11, 12 anos, eu quero te dizer que provavelmente, eu não estou dizendo que todos já viram, eu estou dizendo que provavelmente o teu filho de 10, 11, 12 anos já teve acesso à pornografia. E isso é um alarme, tem que gerar no nosso coração uma preocupação. Tem que trazer um alarme mesmo dentro do nosso coração, tem que tocar e dizer, eu preciso saber o que os meus filhos fazem com as telas, com os computadores, com os smartphones. E às vezes a gente inocentemente dá para o nosso filho, vai lá brincar, vai. Pornografia e lascívia, fujam, porque é obra da carne, diga, é obra da carne. Entenda que isso é obra da carne, não é obra de Satanás, está dentro do nosso desejo. Lógico que Satanás se aproveita, pastor, é óbvio. Ele já tem o papel dele, está bem claro na Bíblia, matar, roubar e destruir, e ele não vai brincar para fazer isso, ele não vai perder tempo para fazer isso, ele quer te escravizar, e a imoralidade sexual é uma área hoje, a sexualidade, que Satanás tem aprisionado muitas pessoas, porque a gente não consegue medir, porque muitas vezes está no coração, está na mente das pessoas, a perversidade. Prostituição, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tornarei eu e os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. 1 Coríntios 6, 15 e 16. Se em Gênesis está falando que deixa o homem e se une a só mulher, os dois se tornam uma só carne, ali está falando de casamento. Aqui Paulo está dizendo a mesma coisa, você que se une com uma prostituta, você casou com ela, você se tornou uma só carne. No mundo espiritual, gente, o mundo espiritual ele não deixa barato. Não fica nada, fica sem resposta. Então, e aqui não é acusação, eu falei isso, se você teve um envolvimento, 10 envolvimentos, eu já atendi um cara que ele se gabava de dizer que ele tinha tido relação com 300 mulheres. Sabe o que aconteceu com ele? Pensa num cara solitário. Pensa num homem solitário, sozinho, deprimido. Teve 300 lugares, 300 camas para chorar. E nenhuma conseguiu satisfazer o vazio que estava no coração daquele homem. Porque não é o sexo que vai preencher algo dentro da nossa vida. O sexo é um complemento para a gente viver o prazer dentro do casamento. Fora do casamento, atrai maldição, atrai demônio para a nossa vida. Uso do corpo para obter benefícios em troca do sexo. É isso que é prostituição. É usar o teu corpo em benefícios, para ter benefício ou receber benefício em troca de sexo. Vamos lá. Pode acontecer no casamento, pastor? O que vocês acham? Pode estar dentro do casamento, eu ser casado, pastor, sou casado, estou dentro da aliança, da bênção de Deus. Pode ter imoralidade sexual dentro do casamento? Lógico que pode. Tem muitos casais que são casados, que vivem dentro de uma imoralidade. O pastor Eurípides falou sobre isso aí. Quantos héteros aí, porque a gente fala de algumas coisas, de homossexualismo, mas a gente não fala dos héteros ou das mulheres ou dos homens que vivem aí com um, com outro, com vários parceiros sexuais. Pode acontecer dentro do casamento? Pode. Quando você tem que oferecer alguma coisa para a tua esposa, ou a tua esposa te pede, ou você, ou ao contrário também, para ter uma relação sexual, não, se você fizer tal coisa, eu te dou essa bolsa, mas isso é pecado. Pode acontecer dentro do casamento? Pode, acontece. Cuidado, assédio sexual é crime. Tem um monte de gente que fica assediando funcionários, chefes que ficam oprimindo pessoas, submeter as pessoas às práticas que humilham ou desonram elas. Cuidado, isso é prostituição, usar a autoridade para constranger a pessoa. Você não pode se calar. Se você já passou por isso, ou está passando, ou já enfrentou em algum momento, você não pode se calar. Porque senão você está se omitindo e você está concordando com aquilo. Mas eu não cedi, pastor, mas você concorda. Não podemos, isso é sério. Deus, quando Ele fala sobre sexualidade, Ele dá os princípios dentro da palavra, mas Ele também diz aonde Ele coloca os limites, de onde a gente pode, até onde a gente pode, e o que a gente não pode. Deus, Ele é perfeito, Ele fez todas as coisas santas, e todas as coisas para honrar e glorificar o nome dEle. Práticas distorcidas e impuras. Entre vocês não deve haver nem sequer menção. Vamos voltar. Efésios agora. Entre vocês não deve haver nem sequer
menção de imoralidade sexual, nem deveriam estar falando. Sabe essas piadinhas, esses grupinhos aí, talvez você lá da tua empresa, pastor, eu tenho que estar porque o grupo é da empresa, mas eles botam lá um monte de vídeo pornográfico, eles botam lá um monte de piada imoral, e você muitas vezes ainda curte, kkkk, não tem problema, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Isso não é próprio para mim e para você, que buscamos uma vida de santidade. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Sou eu que estou falando, gente, ou é a Bíblia? É a palavra de Deus. Cuidado com as conversinhas tolas que você tem, conversas obscenas, maliciosas, tendenciosas, que as pessoas trocam nudes pelo WhatsApp, mandam e-mails. A palavra de Deus está dizendo, cuidado. Nem gracejos imorais, que são inconvenientes, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Nenhum imoral. Então, meus irmãos, o que Deus está dizendo para nós é dizer, conserte a tua vida. Viva uma vida de pureza, viva as delícias da sexualidade dentro do casamento, mas tem o limite, tem a proteção, tem o ambiente certo, tem o lugar certo. Engloba todo tipo de comportamento sexual que desonra o corpo e a santidade. Vou dizer uma coisa para vocês, você que é casado, você que vai casar, já aprenda, você que é casado, eu nunca levo a minha esposa em motel. Aquele ambiente é um ambiente de promiscuidade, é um ambiente de adultério, de traição, tem todo tipo de depravação naquele lugar. Então se a gente quer, a gente vai para um hotel, vai viajar, vai para um outro lugar, eu não vou com ela nesse tipo de ambiente, porque esse ambiente não é para mim, porque eu não sei quem se deitou naquela cama antes do que eu. Ah, pastor, mas em hotel também pode acontecer, é verdade, mas o hotel não tem isso explícito, para o hotel não é para isso, a gente viaja para deitar e dormir. Lógico que se um casal dormir lá no hotel, vai, mas aqui não. O motel é específico, ele está deixando claro para que ele tem a finalidade dele. Isso é um conselho que eu dou para vocês. Eu não vou nesse ambiente. Engloba todo tipo de comportamento sexual que desonra o corpo e a santidade da vida da gente. O pecado prende em cadeias espirituais, mas a verdade que é Cristo sempre nos liberta. A verdade que é Cristo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente não sai inocente diante da palavra de Deus, quando a gente entende. Vocês estão tudo quietinho, murchinho, né? Imagina eu para pregar essa palavra. Se vocês estão aí quietinho, murchinho, imagina eu. O pecado nos prende, então, em cadeias espirituais, mas a verdade, que é Cristo, vai nos libertar e nos liberta. Porque a imoralidade é perigosa, pastor? Vamos lá. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? Que lhes foi dado por quem? Por Deus. E que vocês não são de si mesmo, ou seja, o meu corpo não pertence a mim, você sabia disso? Eu sei que 1 Coríntios capítulo 7 vai dizer que o meu corpo pertence à minha esposa e o corpo dela pertence a mim, mas nesse contexto aqui, de Coríntios aqui, nesse texto aqui, ele está falando que nós somos portadores, nós carregamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós, e então o nosso corpo não é nosso, pertence ao nosso Deus. O que você tem feito? Como você tem cuidado do teu corpo? Como você tem cuidado da tua vida? Fere diretamente o corpo, que é templo do Espírito Santo. Por que a imoralidade é perigosa? Porque fere o corpo, que não é meu, o corpo foi dado por Deus, esse corpo pertence a Deus, e eu vou dar conta de tudo que eu faço com ele, de toda a imoralidade. Os imorais não vão herdar o reino dos céus. Precisamos cuidar melhor do nosso corpo, precisamos cuidar melhor, porque aqui é a habitação do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Então, meus irmãos, comece a cuidar, comece a fazer exercício, comece a mudar alguns hábitos alimentares, algumas coisas a gente precisa mudar, a gente precisa entender, porque aquilo que nos representa, que nós carregamos é a presença de Deus. Eu carrego a presença de Deus, você carrega a presença de Deus. Agora eu te pergunto, aonde você tem levado a presença de Deus? Quais são os lugares que você tem ido? Que você tem conduzido o teu corpo, ou seja, a presença de Deus que habita em você, aonde Deus está indo? Porque se a gente carrega o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco.
A imoralidade escraviza. Por que ela é perigosa? Porque ela escraviza. João 8,34. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não tem jeito. Quem vive em pecado é escravo do pecado, é dominado pelo pecado. O peso da culpa invade o coração. Quem vive dentro da imoralidade, o coração está sempre aprisionado. O coração fica cheio de culpa. A culpa fica acusando. Em todo momento, em todas as áreas da vida da gente ficam aprisionadas e a culpa invade o coração. E aí você tem que orar, e aí você tem que falar para alguém, o diabo que é muito astuto, que ele fala: quem você pensa que é? Você sabe, eu sei o que você fez ontem à noite. Eu sei onde você foi, eu sei o lugar que você levou o teu corpo, eu sei muito bem o que você está fazendo. E aí a gente se cala, porque a gente se sente culpado. Produz cativeiro espiritual e um cativeiro emocional. Gera acusação constante na alma. A alma da gente grita. Sabia disso? Grita. Porque muitas vezes a gente está vivendo dentro de um lugar de escravidão. E aí não é só sobre imoralidade, mas é um lugar de escravidão. Tudo aquilo que te domina te escraviza. Se você come demais, você é escravizado pela comida. Se você tem um problema de vício, você é escravizado pelo aquele vício. E o povo de Deus, tem muita gente hoje vivendo escravizado. O povo de Deus tem muitas igrejas, muitos lugares que o povo de Deus está vivendo escravizado. Enganos e mentiras. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Prejudica relacionamentos familiares. Eu quero que você entenda que isso aí prejudica os teus relacionamentos. Casamentos são destruídos. Aqui eu posso falar, podia passar a noite toda contando testemunho de casamentos que sofreram, escravizados, com problema, dentro de distúrbios sexuais, perversões sexuais, dentro do casamento, destrói casamentos. Casamentos são acabados, aniquilados, afeta a confiança, alianças são quebradas, afeta a confiança. Destrói o relacionamento, te afasta, pior, te afasta de Deus, te leva para longe de Deus, e a gente nem percebe, porque essas coisas vão se infiltrando de uma forma sutil na nossa vida, e a gente vai esfriando na fé, e aí a gente já não aguenta mais ouvir a palavra da verdade, porque, nossa, esse pastor gritou demais, olha que tema, onde já se viu falar sobre imoralidade na igreja. Sabe por quê que temos dificuldade? É como a pessoa, quando um pastor vem aqui falar de dízimo, que fica se coçando na cadeira, fica se coçando porque tem dificuldade de entender que aquilo é um princípio da palavra, mas a verdade é essa daqui. Afeta a confiança, alianças são quebradas, abre portas para a opressão demoníaca. Aí você não sabe por que tua vida não dá certo. Aí você não sabe por que tua vida não rompe. Aí você não sabe por que você tem sonhos eróticos à noite. Aí você não sabe por que você tem visitação noturna. Aí você não sabe por que você tem pesadelos. Aí você não sabe por que a tua vida está destruída. Está aqui. A palavra de Deus é clara. Abre portas para a opressão demoníaca. Destrói a autoridade espiritual. Quer perder a autoridade espiritual, meu irmão? Quer perder? Viva na imoralidade. Você acha que você vai ter autoridade? Você acha realmente que Deus vai derramar a autoridade dele sobre a tua vida e vai ficar tudo bem? Você vai viver no pecado, na imoralidade, e você vai continuar fazendo a obra de Deus e está tudo, joinha, Deus está te dando um like lá do céu. Ela rouba a tua autoridade espiritual, entenda isso. A gente joga fora a autoridade que Deus nos deu muitas vezes. A imoralidade escraviza, não tem jeito, vai nos escravizar. A imoralidade sexual é um terreno fértil para laços de alma e fortalezas espirituais e mentais. A imoralidade é um terreno fértil que te conduz para dentro de um cativeiro, que te aprisiona, que não tem escapatória, que te leva para um lugar onde você não encontra saída, você não vê saída, e você fica angustiado, e você fica deprimido, e aquilo fica dentro do teu coração, e você tenta segurar para que as pessoas não percebam o que você está vivendo, mas Deus sabe o que você vive, Deus sabe o que eu vivo, Deus sabe o que nós vivemos, não tem como esconder de Deus. A gente pode fazer muitas coisas bonitinho para os outros, mas para Deus não tem. Deus sabe o que está dentro do nosso coração.
Deus sabe o que tem nos aprisionado. Deus sabe os cativeiros que nós andamos. Deus sabe as fortalezas que nós precisamos dele para ser destruída na nossa vida. Como vencemos isso tudo, pastor? Já entendi, já passei, estou passando, preciso de libertação, preciso de socorro. Como vencer a imoralidade sexual? Vamos vencer esse demônio que está por trás. É um demônio que fica influenciando a nossa vida, te impulsionando para viver uma imoralidade. Vamos lá, confesse com sinceridade. Em primeiro lugar, confesse. A gente tenta ocultar, a gente tenta esconder. A gente tenta dizer que está tudo bem. Está tudo bem, pastor. Não, não está tudo bem, não. Confesse com sinceridade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Reconheça o pecado da imoralidade. Primeira coisa, você precisa reconhecer que você tem uma dificuldade nessa área. Reconheça esse pecado. A libertação começa pela verdade. Sempre vai começar pela verdade. A libertação só acontece com a verdade. Não tem como você viver dentro da mentira e achar que você vai ser livre. Você vai ser escravo. Quem vive na mentira continua vivendo na escravidão. Então a libertação começa com a verdade. Renove a mente com a palavra de Deus, a renovação da nossa mente, a purificação da nossa mente, a purificação dos nossos pensamentos. A mente é o campo de batalha. A Joyce Meyer, tem até um livro, A Mente como Campo de Batalha, e é uma verdade. A batalha acontece aqui. É na nossa mente que vem os pensamentos. É na nossa mente que são construídas as fortalezas e os cativeiros. Confesse. Segundo lugar, corte as fontes da tentação, meu irmão. A gente não brinca, corte as fontes da tentação. Se é um site, coloque senha. Se você tem problema, se você é homem, teve problema com isso, ou tem problema, converse com a tua esposa, peça ajuda. Ah, pastor, você não conhece a minha esposa. Meu irmão, corte as fontes, você precisa cortar as fontes. Bote uma senha no teu celular, bloqueie tudo que seja palavra relacionada com imoralidade, com sexualidade, bloqueie. Corte as fontes da tentação. Se o teu olho direito te fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5:29. Bloqueie sites e aplicativos, renuncie os desejos da carne, afaste-se de conversas e ambientes que alimentam o desejo. Se tiver que sair de grupo, meu irmão, saia de grupo. Se tiver que botar uma senha de olho fechado, coloque. Ah, eu não consigo. Pode me procurar que eu coloco senha no teu celular, não tem problema não. E você nunca vai saber a senha. Não se preocupe, eu te ajudo. Mas coloque, faça alguma coisa. Cuidado com relacionamentos que te afastam de Deus e te levam a viver longe da santidade, para viver em santidade ou fora da santidade. Cuidado com esses relacionamentos. Às vezes a gente não percebe, tem pessoas que nos afastam de Deus. E a gente está ali, não pastor, só estou ali para evangelizar. E você está evangelizando ela e ela está te evangelizando. Só que você tenta trazer ela para a igreja e você não percebe que ela está te levando para longe de Deus, para longe de uma vida de santidade. E quando vê, você está com o laço do passarinheiro todo enrolado a tua vida. E você está vivendo numa imoralidade e nem percebe. Mas eu fui lá para evangelizar, foi ser tão bonzinho. O problema é que a outra pessoa te levou, te arrastou para fora da igreja. Não dá bola para o teu pastor, não, ele fala demais, aquele pastor. Não é bem assim. Ah, vocês são radicais. Como é que é hoje? Extremista? Como é que é o nome da palavra? Ninguém quer me ajudar, não tem problema. Oi? Cultive o domínio próprio. Domínio próprio é fruto do Espírito, meu irmão. Tem que ser cultivado, tem que ser falado. Dá nome ao teu pecado. Senhor, eu tenho dificuldade com a imoralidade, Deus me ajude, Deus me socorre, me dá domínio próprio, Deus me dá estratégia. Senhor, eu quero vencer, eu quero confessar. Hoje eu vi um site, hoje eu curti uma foto, hoje eu vi um vídeo pornográfico. Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, mas me dá força. Cultive o domínio próprio, é fruto do Espírito. Se você carrega o Espírito Santo, Coríntios falou isso, nós precisamos ter o domínio próprio. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Aí depois eu pulei ali, mansidão e domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, do 16 ao 23. O Gálatas começa com a lista das obras da carne, mas depois ela vai pular para o fruto do Espírito. Busque o fruto do Espírito. Se aproxime de Deus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente não celebra as vitórias.
Ficou um mês sem assistir pornografia, daí assistiu ontem, aí hoje já não quer vir para a igreja porque esfria o teu coração. Venha, confesse de novo, levante a cabeça, diga: Deus, mais uma vez eu errei, mas eu não vou errar mais, Deus me ajude. Peça ajuda, meu irmão, peça ajuda para alguém. Se você é uma mulher que tem dificuldade, peça, procure uma mulher de Deus que possa orar e te ajudar. Se você é um homem, procure um homem de Deus para te ajudar. Homem com homem, mulher com mulher, mas peça ajuda. O Espírito Santo te capacita a dizer não. É que às vezes a gente só quer dizer sim. Para a carne a gente diz sim. Agora, se a gente marcar uma vigília 3 horas da manhã, poucos vêm. Não, porque daí eu tenho que dormir, descansar. Mas para a carne, todos os prazeres da carne eu dou joinha. Agora a gente diz, quando a gente tem que sacrificar a nossa carne, os desejos da carne, para buscar a Deus, daí, não, aí é difícil, né, pastor? Pô, sexta-feira vocês querem fazer uma vigília, está de brincadeira comigo, né? Pois é. Não, é que sábado eu vou para a praia, inclusive, pastor, então não dá para vir na vigília. Pois é. Tem a ver como é que está o teu coração, para quem o teu coração está inclinado, é buscar a Deus? Ou é viver uma vida dentro da imoralidade? Lute com as armas de Deus. Deus deixou na palavra dele um monte de armas para a gente vencer a imoralidade. Mas se você continuar lutando com a tua força, com o teu braço, eu quero te dizer que você vai continuar sendo derrotado. Peça ajuda, fuja, não negocie. Fugir da aparência do mal, é para fugir, fuja, não negocie. Fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6,18, a Bíblia está dizendo para a gente fugir. Quer resistir? Comece fugindo. Não ache que você é o super-homem ou a super-mulher que vai aguentar. Não, eu posso, pastor. Isso não me atrai. Vai te atrair, vai te aprisionar. Você vai ser derrotado. Por que homens de Deus caem no campo de batalha? Porque grandes mulheres de Deus já tombaram, homens de Deus já tombaram. Isso aqui é um dos pecados que mais derruba homens de Deus. Quero dizer uma coisa para vocês. Quando existe um pecado de imoralidade sexual, vou dar um exemplo. Se um casal aqui na igreja cair em adultério, vai ter problema para a igreja? Lógico que vai, gente. Vai ser comentário, vai afastar algumas pessoas da igreja? Lógico que vai. Agora eu pergunto, se um dos pastores da igreja cair em imoralidade sexual, o que acontece? Pode rachar a igreja, sabia disso? Muitas igrejas racham. Porque é uma pessoa que está ali ensinando, está falando. Era uma pessoa que a gente olhava como um exemplo. Então tome cuidado, fuja da imoralidade sexual. A Bíblia manda você fugir do pecado sexual. Não pense que você consegue enfrentar na sua força, que você consegue enfrentar sozinho. Peça ajuda. Se você tem dificuldade, peça ajuda. É a melhor forma da gente se sustentar. Se são dois, por isso são dois. Se um cair, o outro está ali para estender a mão. Quinto lugar, ande em comunhão e preste contas. É importante a gente ter alguém para prestar contas, sabia disso? É importante a gente ter alguém, uma pessoa madura que nos ajude. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Pobre daquele que anda sozinho, daquele que não tem um amigo para estender a mão. A gente precisa prestar contas. Sabia que é importante a gente prestar contas daquilo que a gente faz? Um amigo maduro pode ajudar na caminhada para vencer o pecado. Seja vigilante, esteja atento às tentações. Ficou até redundante, esteja atento às tentações. Apoio espiritual e encorajamento. Peça ajuda, peça a Deus, Deus me encoraje. Em último, substitua o desejo e busque a santidade. Precisa substituir. Aquilo que te alimentava para te impulsionar para a obra da carne, para a imoralidade, você precisa substituir. Está com pensamento de imoralidade, meu irmão? Abra a Bíblia e vai ler. Ore, bote um louvor. Diga a Deus, eu não vou sair daqui até esse desejo ir embora. E eu mando agora, em nome de Jesus, toda perturbação na minha mente, toda a imoralidade da minha mente, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, sai da minha vida. É assim que a gente também luta. Mas precisa lutar. Não se intimidar, falar, mande embora. Não fique abrigando esses pensamentos na tua mente, no teu coração. Não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Em outras traduções vai dizer a devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Troque, precisamos trocar aquilo que a gente faz. Não basta parar, é preciso se encher do Espírito Santo. Não basta simplesmente, porque esse copo aqui estava cheio, mas agora ele já está pela metade. Quando eu tomar essa água, ele vai estar vazio. Está limpo? Está vazio? Está. Só que se eu não encher de novo, eu não vou conseguir mais tomar água nessa caneca aqui. Não adianta só limpar ela, não adianta só lavar. Para mim tomar água de novo com essa caneca, alguém vai ter que colocar água aqui ou eu vou ter que buscar. Para mim vencer isso daí, eu preciso me limpar sim, mas eu preciso pedir ajuda do Espírito de Deus. Eu preciso ter alguém para prestar contas.
Alguém que me ajude em oração. Peça ajuda, peça socorro de Deus. Promessas de Deus para quem deseja vencer. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Força ao cansado. Quem que dá força ao cansado? Se você está cansado de cair na imoralidade, ou em outros pecados, ou em outros cativeiros, peça ajuda, diga: Deus, eu estou cansado. Escape para suportar. Quem nos dá escape para suportar é Deus, e traz uma verdadeira libertação para mim e para você. Deus não apenas perdoa pecados, Ele quebra correntes. Deus não apenas nos perdoa os nossos pecados, mas Ele quebra correntes. A libertação vem de um coração que se rende totalmente à vontade de Deus. Você quer ser liberto? Você quer ser liberto? Talvez o teu problema não seja a imoralidade sexual, mas talvez você tenha outros cativeiros na tua vida. Talvez o teu cativeiro seja esse mesmo. Eu quero orar com você, eu quero que você entenda essa palavra. Não tenha ela no teu coração como uma palavra acusativa, não. É uma palavra para esclarecer a gente, para a gente entender como isso faz mal para a gente às vezes não percebe, às vezes precisa vir alguém, às vezes Deus tem que levantar alguém para vir mostrar para a gente, desenhar ali para a gente dizer: nossa, eu não tinha visto isso. Não, você já tinha visto, mas você estava cego. Você já sabe que isso te conduz para cativeiro, mas você estava cego. Você já sabe que isso te aprisiona, mas você estava endurecido o teu coração. E o Espírito de Deus, Ele vem primeiro para quebrantar o nosso coração. Toda vez que o Espírito Santo de Deus, Ele vem para nos constranger, para nos levar para um lugar de liberdade. Ele não quer nos levar para um lugar de escravidão. Nunca Deus vai te levar para um lugar de escravidão. É Ele que te arranca do lugar de escravidão. Foi isso que Ele fez com o povo no Egito. Ele arrancou aquele povo do Egito, Ele arrancou aquele povo da escravidão. Não é diferente hoje, essa noite, Deus quer te arrancar de um ambiente de escravidão. Eu não sei qual é o ambiente. Pastor, nada a ver essa palavra que o senhor pregou essa noite sobre imoralidade sexual. Pode não ter nada a ver para você, mas em alguma área da tua vida, talvez você esteja vivendo dentro de um cativeiro. E Deus quer te libertar. Se não serviu para você, que sirva de alerta, para você ajudar alguém, porque provavelmente, se você nunca viveu um problema nessa área, você pode viver, e se você nunca viveu, você conhece alguém que vive. Hoje, nesse mundo que nós estamos vivendo, onde tudo é normatizado, a gente conhece pessoas, eu conheço pessoas que vivem isso. Eu conheço pessoas que vivem dentro de um aprisionamento, de um cativeiro, da imoralidade sexual. Quero convidar você, se coloque de pé. Nós vamos orar. Feche teus olhos. Confesse para Deus. Confesse aí do teu lugar. Confesse. Não se preocupe com quem está do teu lado. Arrependimento é a primeira coisa que a gente tem que ter para a nossa vida ser transformada. Se arrependa. Não é imoralidade, meu irmão. Qual é o pecado? Qual é o cativeiro? Qual é? Talvez o teu problema seja ser um mentiroso compulsivo. Confesse para Deus. Diga para Deus: Deus, a partir de hoje eu só quero falar a verdade. Eu não quero mais ser um mentiroso. Eu não quero mais ser rotulado como um mentiroso. Eu não quero mais ser conhecido como uma mentirosa. Não. Talvez o teu problema seja na área financeira. Talvez você não goste de pagar as tuas contas. Talvez você gaste demais. Talvez você seja um comprador compulsivo. Talvez o teu problema seja a imoralidade sexual. Talvez o teu problema seja uma aflição. Talvez o teu cativeiro, a fortaleza, seja uma rejeição, que nós falamos a semana passada. Talvez o teu cativeiro, a tua fortaleza, seja o sentimento de culpa que está aí dentro do teu coração. Talvez você ouviu essa palavra e disse: pastor, eu fiz muito mais do que o senhor falou aí, eu fui além, eu tenho outras coisas para me envergonhar. Então, meu irmão, fale para Deus aí onde você está. Confesse para Deus. Você só vai sair daqui aprisionado nessa noite se você desejar continuar aprisionado, porque Deus está nesse lugar, o Espírito de Deus está nesse lugar. A gente, quando se coloca diante de Deus para ministrar a palavra, não é porque eu quero ministrar sobre isso. Deus colocou isso no nosso coração quando nós nos reunimos. Vamos fazer uma série sobre quebrando correntes. Quais são as correntes que aprisionam? Crises familiares, rejeição, mamão aprisiona, sexualidade aprisiona. Então não são coisas que a gente imagina, são coisas que são a realidade de muitas pessoas.
E talvez você seja uma dessas pessoas que viveu dentro de um cativeiro, ou esteja vivendo dentro de um cativeiro. Nós vamos cantar. Enquanto nós estivermos adorando, eu quero convidar todos vocês, saiam do teu lugar. Ai, pastor, que vão pensar se eu for aí na frente. Não se preocupe que vão pensar, pense o que Deus está pensando. Sai do teu lugar. Eu não estou falando só sobre imoralidade, eu estou falando sobre qualquer tipo de cativeiro que você tenha. Talvez você esteja com um espírito de enfermidade, meu irmão, vem aqui na frente. Aqui é o lugar de você vir orar, receber a oração dos pastores, clamar e dizer: Deus, eu não quero mais viver aprisionado em nenhum cativeiro. Saia do teu lugar. Enquanto nós estivermos cantando, quero convidar todos vocês, venham aqui para frente, que nós vamos levantar um grande clamor. Nós vamos orar juntos, não só pela imoralidade, mas por todos os cativeiros. Talvez seja um vício, talvez seja um outro problema, talvez o teu problema seja relacional dentro do teu casamento, ou você nem seja casado, mas você está vivendo aprisionado dentro de uma área. Meu irmão, saia do teu lugar e diga: Deus, eu vou lá na frente hoje, eu vou lá naquele altar, mas eu vou lá buscar a minha libertação, porque eu não quero mais sair desse lugar, da mesma forma que eu entrei. Eu não quero mais viver dentro de cativeiros, eu não quero mais viver aprisionado. Não, Deus, eu quero viver algo novo com o Senhor, uma transformação, uma restauração da manifestação do teu poder. Então vem me libertar, Deus. Liberta a minha vida, liberta a minha história. Me arranca de dentro desses buracos da alma que eu me envolvi, dentro desses cativeiros que eu me enfiei. Peça para Deus. Peça para Deus te libertar, meu irmão. Saia do teu lugar, vem aqui na frente, venha clamar pelo Espírito de Deus. Sabe o que nos impede de ser liberto? Sabe o que te impede a libertação? Às vezes a gente tem prazer no pecado. É isso que impede a nossa libertação. A gente fica aí cheio de dedo. Eu não vou lá na frente, meu irmão, saia do teu lugar e venha. Venha dizer, venha romper com isso. Pare de ter prazer com o pecado oculto, escondido, desejos secretos do teu coração, e venha dizer para Deus aonde está doendo, aonde está o cativeiro, e venha dizer para Deus que você não quer mais viver aprisionado dentro de cativeiros. Deus te trouxe para ser livre, meu irmão, livre, livre, livre. Pare de viver dentro de jaulas espirituais. Nós vamos orar. Vamos orar. Coloque a mão no teu coração. Você vai citar, enquanto nós estivermos orando aqui, eu quero que você cite o teu cativeiro, eu quero que você cite a tua dor. Nós vamos orar por problemas financeiros, nós vamos orar por cura, nós vamos orar por famílias, nós vamos orar por imoralidade, nós vamos orar por aquilo que Deus vai fazer na tua vida, está fazendo. Mas você precisa falar. Você precisa falar enquanto os pastores estiverem orando aqui. Você vai dizendo: Deus, o meu cativeiro é esse, e eu quero que seja quebrado em nome de Jesus nessa noite, Pai. Eu não vou sair daqui mais carregando essa fortaleza, esse cativeiro dentro da minha alma, dentro do meu coração, dentro das minhas emoções. Vamos orar. Amados, vamos orar por famílias agora. Família é um projeto de Deus. Então, se você tem algum problema relacional na sua família, ou se você representa alguém, se você gostaria que a sua família estivesse com você, mas hoje você está sozinho, você entendeu a necessidade, mas tem alguém em casa que você gostaria que estivesse aqui. Se você está aqui e tem problemas de briga, de contenda, de divisão com a família, nós queremos agora que você coloque a mão no seu coração e você coloque diante do Senhor a sua família, a sua casa. Lembra, meu irmão, minha irmã, que família é projeto de Deus. Família não foi uma criação do homem, família foi uma criação de Deus. Família é projeto de Deus. Senhor, na autoridade e no poder do nome de Jesus, nós queremos agora, Pai querido, colocar no teu altar de glória todas as famílias que estão aqui representadas, as famílias que estão nos assistindo agora pela internet, também estão sendo colocadas diante do teu altar de glória. Pai, nós repreendemos agora todo espírito de briga, de confusão, de traição,
Pai, de adultério, Pai, nós quebramos isso agora em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, consagrar as famílias ao Senhor, queremos consagrar os leitos matrimoniais ao Senhor, nós queremos consagrar as casas, consagrar os filhos, Pai, nós queremos consagrar as casas e todas as famílias ao Senhor, que todas as famílias, Pai, sejam agora alcançadas pelo poder do Teu amor, que haja libertação, Pai, que haja cura, que haja prosperidade do Senhor nas famílias, Pai. Toda corrente, Pai, que tem impedido da família, do marido, da mulher, dos filhos, de terem um tempo de harmonia, de viverem um tempo de paz, Pai, toda confusão, Pai, toda discussão, toda briga, Pai, todo cativeiro de discórdia, Pai, nós queremos colocar no Teu altar de glória, Pai. Pai, nós queremos consagrar as casas, Pai, nós queremos consagrar as famílias, Pai, que ao voltarem para as casas, para as suas casas, Pai, existe um ambiente de paz, existe um ambiente onde a presença do Teu Espírito Santo seja tão grande que constrange os corações, Pai, que haja uma aliança verdadeira de pais e filhos, de filhos e pais, de maridos com mulheres, de mulheres com maridos, que haja perdão, Senhor Deus, que um novo tempo, um novo ciclo de abundância da presença do Teu Espírito Santo nas famílias comece a partir de hoje, Pai, que haja liberação de perdão, Pai, que haja a liberação de perdão, Pai, que as mágoas sejam colocadas no Teu altar de glória, e que o novo do Senhor, um novo tempo se estabeleça a partir de hoje nas famílias, Pai. Nós repreendemos todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito de divórcio, todo espírito de separação, todo espírito de morte, de rancor nas famílias, nós repreendemos agora em nome de Jesus, e nós Te louvamos, e nós Te adoramos, porque família é projeto do Senhor, é isso que pedimos ao Senhor, Pai, e já Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu quero orar por cura, pela sua família, que está doente hoje, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus é o Deus que cura, Ele é o Jeová Rafá, mas eu quero pedir a cada um de vocês, a cada um de nós que estamos aqui, primeiramente nós temos que curar o nosso pecado. Por que eu vou pedir uma cura de uma doença que eu estou, se eu não consigo curar o meu pecado? Peça para Deus agora, nesta noite, peça para Deus: Deus, primeiramente, eu quero que o Senhor cure o meu pecado, de tudo aquilo que eu escutei aqui hoje, Senhor. Livra-me, Senhor, desta doença. Essa doença tem me afastado da minha família, essa doença tem me afastado dos meus filhos. Ó Deus, livra-me, Senhor, das drogas, em nome de Jesus. Ó Deus, livra-me, Senhor, das coisas imundas que eu toquei. Eu quero que o Senhor me lave nesta noite, Senhor. Toca o meu coração, ó Deus, e cura, Senhor, aqueles que estão feridos. Cura você que está nos assistindo, que está ferido, você que está entendendo que hoje você precisa da salvação. Entrega seu pecado agora ao Senhor. Agora você entrega aquilo que você precisa de cura. Eu tenho pessoas amadas que estão internadas hoje, e eu oro para que Deus visite não só elas, mas a todos que estão lá dentro, sofrendo por alguma dor, por alguma doença, doenças terminais. Eu creio que o Senhor cura, doenças que você acha que não tem mais para onde buscar, busque ao nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá. Ó Deus, em nome de Jesus, cura o Teu povo, Senhor, todas as dores dos seus corpos,
mas as dores da sua família, da sua casa, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos acabar este ano, Senhor, totalmente curados pelo poder do Espírito Santo. Assim entregamos, Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, a nossa história, Senhor, pois o Senhor nos conhece, Senhor, e sabe aquilo que tem doído, que a gente tem guardado, que a gente tem escondido, Senhor. Cura, Senhor, me cura, Senhor, em nome de Jesus, amém. Talvez você tenha chegado aqui sem esperança, como aquele pai que chegou diante de Jesus para buscar a cura pela sua filha, e as pessoas já diziam para ele: não incomode o mestre, ela já está morta. Talvez você esteja aqui hoje com uma decisão desfavorável na justiça. Talvez você chegue aqui hoje com uma desesperança com relação ao seu trabalho. A palavra de Jesus para você é: olhe para mim, creia. Impossível apenas uma palavra, meu irmão. Nós cremos num Deus que chamou o universo para existir a partir do nada. Não existe impossível para Deus. Pai amado, derruba, Pai, toda barreira na nossa mente, toda muralha, toda fortaleza levantada, Senhor Deus, que nos impossibilita de ter fé, Pai. Senhor, nós aceitamos a Tua paternidade, Senhor. Nós cremos que nós não somos os Teus escravos, nós somos os Teus filhos. Nós somos aqueles que se assentam à Tua mesa para comemorar as bodas do Cordeiro. Oh, glória a Deus. Santo Espírito, vem sobre esse lugar. Toca na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Oh Pai, coloca uma convicção no coração de cada um aqui, Senhor Deus, de que não há impossível. Não há nada que possa estar passando na sua vida que Deus não possa mudar. Pai amado, nós derrubamos essas barreiras na nossa mente, Pai. Nós declaramos que tudo que nós acreditávamos ser impossível é possível, porque nós somos os Teus filhos, Senhor. Ô Pai, nos dá essa convicção, Pai. Nos enche de fé e de esperança, Pai. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas, nós vamos alcançar, Pai. Nós rejeitamos todo pensamento de impossibilidade. Nós aceitamos o Teu não, porque o Senhor é o nosso Pai, aquele que nos ama. O Teu não nós aceitamos, mas nós não aceitamos as impossibilidades da nossa mente, dos nossos pensamentos. Ô Pai, Senhor amado, aqui hoje tem pessoas que estão sendo afligidas, Senhor, pela imoralidade sexual, pelo vício em pornografia, Pai. Senhor, para as mentes que estão achando que é impossível de deixar isso, Pai, nós declaramos cura em nome de Jesus, Pai. Essas pessoas serão libertas desses pecados, Senhor Deus. Serão libertas, Senhor, de toda escravidão, Senhor. Pai, quem tem dívidas aqui, Senhor Deus, tem problemas com finanças, Pai, nós declaramos, não há impossibilidade, Senhor, na vida financeira dessas pessoas. Cai por terra em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós declaramos a Tua prosperidade na vida dessas pessoas. Senhor, aqueles ventres que são inférteis, Pai, Senhor, Tu tens chamado desde o início da história, Pai, aqueles que são inférteis para ser pais e mães de nações, Senhor Deus. Nós declaramos fertilidade, Senhor, nesses úteros que estão aqui, Senhor Deus. Ó Pai, que haja prosperidade, Senhor, que haja prosperidade nas gerações, Senhor, que eu devia aqui, Senhor Deus. Que o Senhor esteja tocando essas pessoas, libertando em nome de Jesus, Pai. Que caia por terra toda impossibilidade. É o que nós declaramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus do possível, o Senhor é o nosso Pai amado, e nós nos sentamos nessa mesa para partilhar o pão que o Senhor tem para nós, e nós o aceitamos, Senhor, e nós nos alimentamos com Ele,
porque é o Senhor que nos sustenta. Abençoa, Pai, e nos liberta em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Nós já vamos encerrar, vamos orar, vamos ligar na terra, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Vamos liberar uma palavra, dizendo que a gente recebe toda palavra que foi lançada sobre as nossas vidas. A gente precisa estar em concordância. Vamos fazer juntos? Vamos orar juntos. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu declaro agora que a minha vida, a minha casa, a minha família pertence ao Senhor. Eu reafirmo no mundo espiritual a minha aliança com Jesus Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador, e eu declaro que está falido, quebrado, toda a intenção, toda a obra, toda a fortaleza, todo o cativeiro, toda a imoralidade, sai da minha vida, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai da minha vida. Espírito de confusão, sai da minha vida. Espírito de loucura, sai da minha vida. Eu declaro agora que toda obra, que toda intenção maligna, toda perseguição espiritual está cancelada agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: eu recebo, Senhor, toda a palavra de bênção que foi liberada sobre a minha vida e sobre a minha história, e eu concordo agora, e eu ligo aqui na terra, e o que é ligado na terra é ligado no céu, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Dá um amém bem forte. Amém, amém, amém. Glória a Deus.